Eu não sou o Bolsonaro, não, velho. Que é outro mau exemplo da política. O maior mau exemplo da política chama o Bolsonaro, velho. Entregou a presidência da República pro Lula porque ele quis desse jeito. Pois é, esse é o Zé Trovão falando o que bem entende sobre o Bolsonaro. Agora o que gera mais dúvidas ainda sobre ele, fala do Zé Trovão, é que ele tenta se redimir do erro dizendo que não foi bem isso que ele falou, vejam só. Eu não tenho que ficar provando a minha lealdade para ninguém, porque se eu tiver que provar a minha lealdade, então já tem alguma coisa errada. O que querem com isso, dentro de um áudio que está completamente fora de contexto, é destruir mais uma vez a minha imagem. Eu estou de consciência tranquila e de peito aberto. Pois é, aqui ele já diz que o áudio está fora de contexto, mas como vocês verão a seguir com um áudio mais completo, que não tem nada fora de contexto não. E tem até um som atrás que prova a veracidade e a continuidade da gravação. Vejam só. Já que sua vida política é isso, cara. Não resolve as coisas no grito e no berro, não, meu. Eu não sou o Bolsonaro, não, velho. Que é outro mau exemplo da política. O maior mau exemplo da política chama o Bolsonaro, velho. Entregou a presidência da República pro Lula porque ele quis desse jeito. Você participar dos encontros dos caras de centro lá, né? Que não tem nem de direita, né? De um de outro de direita. Você vê só, tem até voz de um bebê dando continuidade à fala do seu Zé Trovão, que quer dizer então que o que ele disse foi exatamente isso, que Bolsonaro é o maior mau exemplo de político, sim, que o Bolsonaro entregou o Brasil para o Lula porque o Bolsonaro quis. Não tem como negar, não tem nenhum corte aqui no meio dessas frases. O que vocês acham? O Zé Trovão falou ou não falou que o Bolsonaro é um mau exemplo? Comente abaixo o que vocês acham, porque para mim está claro que ele disse e quis dizer exatamente isso. Agora, para não ficar mal com os bolsonaristas, que foi onde ele se elegeu, agora vem com essa conversa mole de que a conversa foi tirada de contexto. Aliás, conversa essa que estava tendo em off, né, com o seu assessor. Pois é, mas o que eu quero dizer com essa fala e a regada do seu Zé Trovão, que acabamos de ver, é que pelo menos um político tem que assumir aquilo que fala, tá certo ou não? Como é que o cara diz uma coisa e depois fica com medinho do que ele falou? Será que é só porque vão investigar um pedido de prisão dele por descumprir uma ordem judicial que impede o contato com a sua ex-mulher Jéssica Veiga? Pois é, mais uma aí do seu Zé Trovoada, além de falar mal e por trás de quem o ajudou como Bolsonaro, ele não pode nem chegar perto da sua mulher. Então é porque algo de ruim tem mesmo com ele. Mas o que eu quero dizer com essa fala dele sobre o Bolsonaro é o seguinte: poxa, se você acha que o cara agiu mal, fez coisa errada, então fala na cara, não fica dizendo por trás, depois ainda fica dando justificativa para tentar negar o que falou. Porque uma palavra falada e uma flecha lançada não tem como voltar atrás. E com certeza os bolsonaristas não irão se esquecer dessa fala sua, seu Zé Trovão. Porque você se elegeu com o Bolsonaro e agora trai quem sempre o ajudou. Agora o que o seu Zé Trovão deveria fazer era assumir o que ele falou e ponto. E depois se explicar do porquê. Agora não ficar aí chorando as pitangas dizendo que não falou o que falou. Mas por que essa fala é tão pertinente nesse momento em que o presidente Bukele de El Salvador é eleito? Será que o Bolsonaro realmente foi um mau exemplo de político para nós brasileiros? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Inclusive hoje aqui estou voltando a fazer vídeos aqui nesse canal após ficar mais de um mês na Berlinda sem poder postar nada, né, por causa da plataforma. Estou de volta para postar os vídeos aqui sem medo da verdade e também sem passar pano para ninguém. Principalmente para o Bolsonaro, que fez sua manifestação hoje na praia de São Sebastião, litoral norte, São Paulo. Só que não poderei comentar a respeito da manifestação, pois esse vídeo foi gravado antes, está sendo gravado antes da manifestação. Então esse vídeo é um apanhado geral da semana, mas o que é importante dizer, que eu quero comentar aqui, é que será que o que o Zé Trovão falou a respeito do Bolsonaro, ele tem alguma razão? Bom, ao meu ver não, porque nunca tivemos um político tão honesto como Bolsonaro e também um político e governante tão preocupado com a sua população, ou seja, com o povo brasileiro. Mas mesmo assim, nós não podemos nos esquecer de que Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão para fazer o que bem quisesse, já que era ele o mandatário máximo da nação
não precisava ficar se sujeitando ao STF. Eu mesmo já havia falado aqui que Bolsonaro deveria ter enfrentado os ministros da toga, falado: se quiserem o meu dinheiro, ou seja, o dinheiro da União, os municípios e as prefeituras deveriam se sujeitar às minhas vontades, ou melhor dizendo, ao meu direcionamento na questão da pandemia. Mas não, Bolsonaro foi choramingar lá seu povo no seu famoso cercadinho, dizendo: o STF me proibiu de interferir em decisões de Estado e municípios na questão da pandemia. E no final, estados e municípios fecharam o ano de 2020 com mais de 62 bilhões de reais em caixa, além de pagar todo mundo, que deviam. Agora, fazer hospitais de emergência, dar remédios, cuidar da população, isso não. Pois é. Depois disso tudo ainda, o STF diz que não proibiu Bolsonaro de agir na pandemia. Bom, mas verdade seja dita, se Bolsonaro quisesse, ele poderia editar um decreto, pronto, ponto final, mandava o STF às favas e falava: município que quiser receber o dinheiro do pagador de impostos tem que se sujeitar às minhas ordens, é o meu comando. Como inclusive Bolsonaro fez com relação a algumas questões religiosas, vejam só. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro inclui as atividades religiosas na lista de serviços essenciais que podem funcionar durante a quarentena do coronavírus. Pois é, tá aí. Por que Bolsonaro não fez isso então, ao invés de só ficar criticando o STF, governadores, prefeitos em geral que fechavam lojas, prendiam trabalhadores de bem e eram até contra que os aviões pousassem e as rodovias eram fechadas? Alguns governadores também, claro, queriam proibir pousos. Caminhão d'água ali já tá. Alguns governadores fecharam rodovias federais, como o Pará, por exemplo, que fica uma grande experiência, como alguns me acusam de ditador, os projetos ditadores nanicos que apareceram pelo Brasil afora, não só em áreas estaduais, como alguns municipais também. Então, é nesse ponto que eu quero falar. E qual o problema, Bolsonaro, de você ser um ditador, mas um ditador do bem? Se você não rouba, não faz mal ao seu povo e ao seu país, qual é o problema de ser ditador? Assim como o reeleito presidente El Salvador tanto que é considerado como o presidente ditador mais legal do mundo. Tô certo ou não? Mas parece que o Bolsonaro tem um trauma de tanto que o chamaram de ditador, genocida, fascista, que o cara não sai das quatro linhas de jeito nenhum. Enquanto que os ministros do STF já estão jogando nos quatro cantos do mundo, As linhas deles, dessa mídia canalha que o Bolsonaro tanto acusa, são a Austrália, a Ásia, a América do Norte e a América do Sul, enquanto que o Bolsonaro ainda joga nas quatro linhas de um estádio de futebol. E nós sabemos muito bem que para vencer o inimigo você precisa combater com as mesmas armas, com a mesma artilharia pesada, ou maior até. Mas não, Bolsonaro só ficava reclamando nas suas lives, nos seus cercadinhos, mas não fazia nada de concreto com relação ao enfrentamento com a STF, TSE e com a própria grande mídia em geral, que depois de tanto alertar a Globo que ele poderia tirar a concessão dela se não pagar sua dívida com a União, assinou a concessão sem mais nem menos, tanto que nem precisou do Congresso para isso. Por isso que o ladrão foi solto e hoje governa o nosso país junto com o crime organizado, quando o que Bolsonaro deveria ter feito era ter colocado todos esses capangas da toga na cadeia por terem solto o maior ladrão do país, condenado em todas as instâncias e após respeitar todos os direitos da sua defesa. Tanto que demorou para o cachaceiro ser preso, não é verdade? Mas tá aí. Por isso que vivemos esse desgoverno que estamos vivendo. Vocês sabem quem mais já alertava sobre isso? Pois é, o grande Olavo de Carvalho. Veja só o que ele falou nesse vídeo para o Bolsonaro. Não é meu amigo não, você simplesmente se aproveitou, tá certo? E vai me dar uma condecoração? Fica a condecoração do tá certo? Eu não quero mais saber, tá entendendo? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos, você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Se o pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Pois é, esse cara eu respeito, porque não ganhou nada com o Bolsonaro e sempre quis alertar tanto o Bolsonaro como a gente. Falou na cara do Bolsonaro para todo mundo ver. Muito diferente do tal Zé Trovão, que falou escondido de Bolsonaro e escondido também dos bolsonaristas. Depois ainda quis desmentir com uma conversa fiada, de fora de contexto.
Por isso que me senti tanto impelido a falar sobre isso, porque eu também, apesar de gostar muito do Bolsonaro, pelo que ele fez de bom ao povo brasileiro e de bom pelo nosso país, se preocupando com os mais humildes e necessitados que só não morreram de fome e de suicídio por causa do seu auxílio emergencial, mas também não vou ficar aqui passando pano para ele, porque sei muito bem que se ele quisesse, ele poderia muito bem ter enfrentado toda essa turma de togados e vendidos traidores da pátria, que uma hora dessas deveriam estar todos presos, como fez o presidente Bukele de El Salvador. Mas Deus sabe de todas as coisas, e se ele permitiu que vivêssemos esse desgoverno, é porque o Brasil precisa de uma vez por todas aprender a votar em pessoas de bem, pessoas honestas e que fazem o bem, mas também em pessoas de caráter e coragem, que não têm medo de botar a sua cara a tapa para falar e mostrar a verdade, enfrentar de fato e de verdade todo um sistema podre que comanda o nosso país. Eu sou Sandro Sabag, sem medo da verdade, em luta pela nossa liberdade. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho para receber todos os meus vídeos e se inscrever aqui no canal Sandro Sabag Oficial. Bora compartilhar esse vídeo, porque a gente está aqui para abrir a mente de vocês e levá-los a um patamar de consciência cada vez maior, para que o nosso país cresça, se liberte de todo esse mal que nos assola. Um beijo no coração de todos vocês, fique com Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, e a gente se vê no próximo vídeo. Amém.